Podcast do Transporte. O podcast do Transporte recebe a ABASP, na figura do Paulo de Tarso, que é o seu diretor executivo e que participou do Fórum dos Secretários, mostrando um pouco do seu serviço de clearance, né? Que enfim, a gente vai chegar a isso. Mas como é que foi, Paulo, a apresentação, como é que foram os resultados, como é que foi a relação da ABASP nesse evento que, não sei qual é a sua avaliação, mas está bem movimentado, né? Evento bem movimentado, bastante importante, pela sua magnitude. Cada ano que passa tem aumentado. E especificamente nesta apresentação junto aos secretários, no Fórum Paulista de Secretários, o objetivo ali era a gente apresentar um pouco o que é a ABASP, né, o que ela faz, qual é o propósito da ABASP, para, na sequência, oferecer os serviços da ABASP para esses mesmos, digamos assim, municípios adjacentes aqui a São Paulo. Então, nós falamos de todo o nosso modelo jurídico, falamos de todo o nosso modelo operacional, falamos da nossa responsabilidade, que, em suma, está dividida em duas grandes verticais. A primeira vertical é arrecadar o dinheiro do ecossistema TOP e pagar aos respectivos operadores que executam o transporte. Então, a cada centavo tem que dar satisfação. Cada centavo que entra e cada centavo que sai em prol do benefício de utilização para os usuários ou cidadão e também realizando pagamento para os operadores. E, de outro lado, fazendo a gestão do sistema de bilhetagem com o nosso parceiro contratado de tecnologia da informação, que é a Autopass, né? Então, a Autopass operacionaliza e a gente ajuda na gestão, dando oportunidade para a participação tanto dos órgãos governamentais, que no nosso caso é a Secretaria de Parcerias de Investimento, quanto a Artesp, mas os operadores de transporte público, no caso o metrô e CPTM, mais toda a parte de pneu que é oferecido aí no sistema privado. Então, na verdade, é fazer esse ecossistema todo crescer cada vez mais, se Deus quiser. Certo. E aí, a ideia de conquistar outros municípios, né? Porque a base forte é São Paulo. Sim. Como é que está indo esse plano? Então, vamos lá. Nós já temos algumas cidades acopladas dentro desse nosso modelo. Vou dar um exemplo: Cotia, Arujá, Rio Grande da Serra. E temos algumas iniciativas junto a outras cidades que margeiam aqui a cidade de São Paulo, que é o nosso núcleo, né? Apesar de não fazermos o transporte público da cidade de São Paulo, que aí é com a SP Trans. Então, a ideia é a gente capitanear outras empresas que estão aqui, ou outras cidades que estão aqui junto, e de tal sorte que a gente faça com que eles participem do ecossistema do TOP, dando um benefício aos usuários, não só para dentro da cidade, mas também no transporte intermunicipal. Se discute muito, e acabou de sair um estudo do Ministério das Cidades, do BNDES, sobre regiões metropolitanas. E isso é uma dificuldade porque a gente falou com Goiânia tem a diferença de que é histórica, o caminho fez a região metropolitana se juntar, sim, mas São Paulo são 37 cidades, né, a região metropolitana, que falam praticamente idiomas diferentes, né? Porque são cidades, você tem um ABC pulsando de um lado, você tem cidades com menor porte do outro. Eu acompanhei algumas conversas em fóruns da região e é complicado, porque você fala da experiência de uma cidade como São Bernardo do Campo, aí levanta outra cidadezinha desse tamanho e fala, ok, e para mim? Né? Então, a arrecadação e a distribuição justa, né, é um caminho para essa metropolização necessária. Vocês enxergam isso? Isso é um objetivo a ser alcançado? Com certeza. Nosso objetivo é pegar as 9 grandes macro-regiões de São Paulo, integrá-las com todas as suas cidades satélites, né? Então, eu diria para você que hoje a gente tem uma questão que é política governamental. Então, alguns querem modelo privado, outros desejam modelo público. Eu acho que a gente precisa superar isso em benefício do cidadão, né? Então, quem utiliza o transporte é o cidadão. Então, o nosso desejo é que um cidadão que estiver, por exemplo, numa cidade como Ribeirão Preto, consiga vir para São Paulo e utilize aqui dentro tudo utilizando apenas um veículo, que é o cartão TOP, e de tal sorte que ele consegue economizar na tarifa, portanto, você também tem o benefício para o cidadão, sob controle de gestão do Estado, dentro das suas políticas públicas, ao qual a gente respeita em 100%, baseado em regulamentos.
Então a gente diria que a propositura da BASF é uma solução para essa unificação, para essa interoperabilidade, como todo mundo diz. Então a gente entende que a gente tem uma solução adequada que compõe o mundo público, o mundo privado e entidades governamentais para todos juntos trabalharmos em função do benefício para o cidadão. Pessoal, eu acho que embaixo de toda a névoa que existe entre público e privado, existe uma questão que no podcast o Pelege fala isso toda hora no editorial. O Estado não pode abrir mão de regulamentar o que é um direito público, o transporte. Ok. Se ele vai financiar, se ele vai comprar, se ele vai operar, se ele vai fazer qualquer outra coisa, suplementar. O que ele precisa é regular bem. Tenho tantos milhões de pessoas que saem daqui, vão para lá, eu quero fazer o possível para elas terem a melhor experiência e gastar o mínimo de tempo, com horário, previsibilidade, enfim, transporte bem feito, né? Então, quando a gente fala disso, o público e o privado, eles começam a se desenhar de uma maneira mais clara, não é? A BASF visualiza essa coisa, a regulamentação e a operação. Sem dúvida. Para nós, existe um acoplamento e um desacoplamento. Vamos lá. Qual é o acoplamento? O Estado tem que definir quais são as regras. E ele está aqui para determinar as regras. Além de determinar as regras, ele tem que regulamentar, controlar e fiscalizar. Estamos de acordo. Se nós estamos falando dos demais serviços, e aí nós podemos ter critérios, isso é feito no mundo inteiro desse jeito, você cria uma câmara de compensação e equaliza a questão financeira. Então você tem uma entidade, essa entidade tem que ser classe mundial, para que ela possa fazer arrecadação e pagamento. Equalizamos a questão financeira. Depois nós vamos para a eficiência. Se você tem um processo unificado e que ele seja bem feito, você ganha volumetria. Com o ganho da volumetria, você consegue economizar, trazer economia a esse ecossistema. Se você traz economia, cada um dos partícipes tem a sua cota-parte, mas o governo também tem. Porque se você é mais eficiente em custo, você diminui o subsídio para essas empresas. Então, é uma condição que é o ganha-ganha. Então, quando a gente está trabalhando nesse ecossistema que é gigante, nós temos 4.000 tarifas, ou a gente une esforços, ou cada um vai tomar conta do seu cantinho e nada vai ser resolvido. Mas eu digo para você que no modelo da BASF, estou dizendo que a BASF é a solução. O modelo da BASF, se ela for entendida desse jeito, como de fato é o seu propósito desde o início, eu acho que com uma coalizão de forças, todos saem ganhando. O governo regulamentando melhor, diminuindo o seu subsídio, os operadores conseguindo fazer o seu transporte com qualidade, que eles também têm as dificuldades, é uma atividade operacional bastante maçante, e nós participando do processo, não só da clearing house, mas como da gestão do sistema de bilhetagem, oferecendo o que for necessário, com todas as ferramentas tecnológicas. Eu diria que hoje nós estamos preparados para esse desafio. Certo, porque o objetivo é que o cidadão não precise de uma coleção de cartões, de uma memória de elefante para saber qual é o melhor jeito de fazer num tempo melhor, gastando menos, né? Não ter que fazer truques, não, se eu descer aqui, pegar aquilo lá, eu consigo. Enfim, transporte não pode dar esse trabalho todo. Ao contrário, nós temos que servir o cidadão. Então a gente nunca pode perder de vista que nós estamos aqui por um motivo: servir o cidadão que utiliza o transporte público. Transporte público é um direito ou um dever? É um dever do Estado, é um direito do cidadão. Então, todos nós temos que nos esforçar para prestar o melhor serviço para ele. O que é melhor? Ele ter 4, 5, meia dúzia de cartões, aonde ele tem que fazer o carregamento deste dinheiro que ele vai aportar no cartão em 4, 5, 6 lugares diferentes, ou é melhor ele ter uma coisa, vamos chamar assim, um universal? Então, você tem um cartão mestre, um aplicativo mestre, onde todos vão participar, todos vão colaborar, todos vão definir suas regras e vai ser respeitadas as regras de absolutamente todos. É muito mais inteligente você oferecer ao cidadão comodidade. Aliás, na verdade, é obrigação. Nós temos que ter isso, já deveríamos ter,
mas não tem problema, não vamos chorar o leite derramado. Vamos nos esforçar daqui para frente para ter esse sistema unificado e interoperável para todo mundo. Tá certo. E as regiões metropolitanas, as grandes regiões de São Paulo, estão aderindo bem, estão entendendo bem a proposta? Porque aí eu apenas imagino, que é um pouco mais fácil quando você chega num lugar que tem uma grande cidade e a proximidade das outras já tem já é natural. Diferente de São Paulo, que você atravessa, porque uma tem melhor educação, você atravessa São Paulo, vai na outra que tem moradia mais barata. Sim, hospital e vai, enfim, vai para aí fora. Né? Essa unificação, vê como ela é importante. E, de fato, é verdade. O transporte, ele tem que ser tratado como um dever e ele tem que ser igual, independente se você nasceu na Baixada Santista ou se você nasceu em Campinas. Nós temos que estandarizar um mínimo de qualidade, um mínimo de serviço, de nível de serviço, e a gente só consegue isso com unificação. As regras precisam ser muito parecidas. Não dá para eu ter uma regra em São Paulo dizendo que o ônibus precisa ter 5 anos de idade e numa outra cidade que ele pode ter 40 anos de idade. Eles não vão, na verdade, se conversar. Eu acho que a gente precisava de unificar todas essas regras para que todos cresçam junto. Ao longo do tempo, eu tenho convicção que a gente melhora tudo. Nós melhoramos o tempo, nós melhoramos a baixa nessa lotação, que ela nos momentos de pico quase são desumanas, né? Vamos entender que isso é uma verdade, né? E quem mais precisa do transporte público é, via de regra, na sua grande maioria, a massa da população que tem mais carência e necessidade destes serviços públicos, onde o transporte é um deles, né? Pois é, que chegue logo, né? Vai chegar. Porque realmente é uma condição que hoje a gente vê cada vez mais importante. É desumano 4 horas dentro de condução para ir daqui até ir trabalhar, né? Ou seja, já chega cansado e já chega em casa inexistente. Né? É uma bateria igual a zero. Exatamente. E aí você tem... Mas é um problema grande. Eu lembro que eu fiz um texto que fazia uma comparação tão besta que, assim, diariamente, São Paulo move da zona leste ao centro um Uruguai de gente. Sim. Então, assim, é uma frase... É forte. De muito efeito. Como é de muito efeito e é forte a revista dos transportes públicos da ANTP, que está saindo no seu recente exemplar com artigos muito interessantes e toda uma história. Essa revista ela tem quase a idade da ANTP, quase 50 anos, né? Com muitos artigos. Uma jovem. Uma jovem. E aí eu brinco sempre que cada vez que alguém vem com uma nova ideia, o Pelege vai lá e fala, olha, nesse exemplar aqui de 1993... Estava escrito isso. Já estava escrito isso. Então, realmente, a teoria, o norte já estava, pelos especialistas, a gente já está descoberto há tempo. Agora a gente está no tempo de começar a implantar, mas sem esquecer que isso teve um passado de glórias que está presente e pulsante. Com certeza. Muito obrigado pelo mimo. E só para deixar aqui claro, o sonho que a gente sonha junto, quanto mais pessoas sonham em cima de um mesmo propósito, as coisas acontecem. Pode ter certeza que o ano que vem nós vamos estar melhor que esse e assim por diante. Conte com a gente e ficamos lá à disposição de vocês sempre, tá bom? Muito obrigado, Paulo. Podcast do Transporte.